Angus Young, a alma frenética do AC/DC, não só criou alguns dos riffs mais lendários do rock, como fez isso enquanto carregava feridas invisíveis, perdas irreparáveis e uma melancolia que nunca o deixou. Dos bairros mais difíceis de Glasgow aos palcos mais barulhentos do planeta, Angus não apenas desafiou a pobreza, o esquecimento e a dor. Ele os enfrentou com uma guitarra pendurada no pescoço como escudo emocional. Infância em Glasgow e miséria e dureza. Angus Young conseguiu. Ele nasceu em 31 de março de 1955 em Crangill, um bairro operário de Glasgow, Escócia, onde os dias eram mais curtos do que a alma precisava para sonhar e onde a neblina era tão densa que parecia que o sol tinha decidido nunca mais voltar. Nesse cenário industrial do pós-guerra, marcado pela decadência, escassez e pela fumaça de carvão que se impregnava nas paredes, começou a se formar o caráter de quem mais tarde faria palcos tremerem com uma Gibson SG nos ombros. Crangill não era simplesmente um bairro, mas sim um ecossistema de sobrevivência. As famílias se amontoavam em casas pequenas, com banheiros compartilhados, corredores úmidos e mais histórias tristes do que brinquedos. A família Young, com 8 filhos, não era exceção. No número 6 da Skerrybury Road, viviam apertados, com quase nenhum espaço para se mover, sem aquecimento nem geladeira e, muitas vezes, com apenas uma refeição quente por dia. Os invernos pareciam eternos e as paredes da casa ficavam cobertas de gelo por dentro. Nesse ambiente hostil, as emoções se endureciam antes dos músculos e as crianças aprendiam que a rua não perdoava os fracos. A figura que sustentava aquela família com uma mistura de ternura e firmeza era Margaret Young, uma mulher judia que, mesmo sem ter lido Nietzsche, sabia que o que não te mata te deixa mais forte. Era o tipo de mãe que, com um único olhar, colocava ordem no caos, que conseguia preparar um jantar com o pouco que restava na despensa e que sabia que a arte, mesmo que fosse um disco velho, tinha o poder de salvar uma criança. William, o pai, era um homem duro, mas silencioso, que havia servido na Royal Air Force durante a Segunda Guerra Mundial e depois trabalhou em tudo o que pôde, em fábricas, como carteiro, até mesmo como cortador de amianto. Homens como ele carregavam a cidade nas costas, embora a cidade raramente lhes agradecesse por isso. Angus era o caçula de 8 irmãos. Enquanto os mais velhos tentavam se virar com bicos ou tinham a música como única válvula de escape, ele observava, escutava e absorvia tudo. A televisão era um luxo ausente, mas no pequeno rádio da cozinha, onde o volume precisava ficar baixo para não incomodar os vizinhos, às vezes escapavam músicas que abriam brechas na rotina. Aqueles minutos eram um alívio, uma espécie de oxigênio emocional em meio à fuligem do dia a dia. O que é fascinante é como, em meio à mais absoluta precariedade, floresceu uma sensibilidade tão aguçada. Enquanto outras crianças fugiam para jogar bola, Angus encontrava consolo no silêncio ou nos sons que saíam do velho banjo de seu irmão George. Ele não era uma criança problemática, mas também não era uma criança comum. Seus professores o descreviam como retraído, distraído, como se sua mente estivesse sempre em outro lugar. E ele estava. Enquanto a maioria de seus colegas tentava sobreviver emocionalmente ao bullying ou à fome, Angus já começava a construir uma bolha interna, uma espécie de refúgio mental onde um dia haveria guitarras, palcos e multidões. Imigração para a Austrália, da neblina ao calor. Para os Young, deixar Glasgow para trás foi mais do que uma mudança. Foi uma transformação radical que reconfigurou a história do rock. O ano era 1963. Na Escócia, os invernos pareciam não ter fim. O frio entrava pelas frestas das janelas, as fábricas fechavam uma após a outra e o céu cinzento era uma constante. Enquanto isso, na televisão, anúncios do governo australiano ofereciam uma promessa que soava como um milagre, em uma passagem quase gratuita para uma terra de sol, trabalho e novas oportunidades. Para milhares de famílias operárias britânicas, essa oferta era uma tábua de salvação. Para os Young, tornou-se a única via de escape. Angus tinha apenas 8 anos quando embarcou no avião que o levaria para o outro lado do mundo. Ele não fazia ideia do que significava mudar de hemisfério, idioma, cultura ou estações do ano. Mas ele entendia que Glasgow tinha se tornado insuportável. O que ele não sabia era que, ao aterrissar em Sydney, não chegaria exatamente ao paraíso.
A família foi alojada no Centro para Imigrantes de Vila Vold, um complexo precário de barracões de aço corrugado com estruturas baixas, banheiros e cozinhas compartilhados e temperaturas extremas, infernais no verão e congelantes no inverno. O contraste com a Escócia era brutal. O ar já não era denso de fuligem, mas sim seco e quente. Em vez de ruas de paralelepípedos, havia poeira. Em vez de neblina, um sol que parecia nunca se apagar. As crianças que antes desviavam do gelo agora corriam descalças pela terra escaldante. No entanto, a precariedade continuava presente. Vila Vold não era uma recepção calorosa. Era uma sala de espera prolongada para quem ainda não tinha encontrado seu lugar. Ali, entre colchões finos, conversas em línguas misturadas e refeições servidas em bandejas de metal, os Young começaram uma nova etapa. No entanto, algo inesperado surgiu em meio ao desenraizamento e à música. Nesse ambiente de incerteza, George Young, o irmão mais velho, conheceu Harry Vanda, um jovem imigrante holandês que também morava em Vila Vold. A conexão foi imediata. Ambos compartilhavam uma paixão pelo rock e logo começaram a ensaiar juntos. Dessa parceria nasceu The Asias, a primeira banda australiana a alcançar sucesso internacional com seu single Friday on My Mind, que chegou ao top 5 das paradas britânicas. Para Angus, que observava tudo do canto, ver seu irmão mais velho triunfar foi como acender uma faísca em um quarto escuro. Isso nos leva a uma questão fascinante, em como o sucesso próximo influencia uma criança que ainda está em formação. Angus não tinha experiência, nem formação acadêmica, nem um instrumento próprio. Mas ele tinha tudo. Tinha uma família que respirava música, um ambiente que estimulava a criatividade como método de sobrevivência e um exemplo palpável de que sair do anonimato era possível. Em vez de reclamar das dificuldades, ele começou a escutar. Ele se refugiou nos ensaios. Observava. Eu absorvi. Logo, a família deixou Vila Vold e se mudou para Burwood, um subúrbio de classe trabalhadora em Sydney. Lá, a vida foi um pouco mais estável. Angus frequentou primeiro a escola primária de Burwood e depois a Shield Boys High School. Ele não era um aluno brilhante. Na verdade, detestava quase todas as matérias, exceto arte. Sua mente não se encaixava nas fileiras ordenadas de carteiras nem nas estruturas rígidas do ensino convencional. A sala de aula lhe parecia uma jaula. A cidade, uma incógnita. Só a música parecia fazer sentido. A guitarra como refúgio. Para muitos, é apenas um instrumento. Para Angus Young, foi um salva-vidas. Naquela idade em que outras crianças descobrem as brincadeiras no parque ou as travessuras na escola, ele descobria o poder de um som, o pulsar de uma corda, a vibração exata que podia transformar uma emoção em fogo. Foi um refúgio, uma tábua de salvação que o resgatou do barulho do mundo exterior e o conduziu ao único lugar onde se sentia seguro, o canto silencioso, onde sua alma podia gritar sem ser interrompida. Não foi uma guitarra desde o começo. Seu primeiro instrumento, se é que podia ser chamado assim, foi um banjo velho que George, seu irmão mais velho, havia transformado em algo mais ou menos funcional ao colocar cordas de guitarra. Era tosco, antiquado, com um som metálico e limitado, mas era dele. Foi nessas cordas enferrujadas que ele começou a explorar, a errar, a afinar de ouvido em vez de seguir regras. Angus nunca teve aulas de música, não frequentou conservatórios, ninguém lhe explicou como posicionar os dedos nem como ler uma partitura. Seu aprendizado foi visceral. Aprender fazendo, batendo, raspando, repetindo até que as pontas dos dedos sangrassem. Isso nos leva a uma reflexão inevitável. A obsessão pode superar a técnica? No caso de Angus, a resposta é sim. Enquanto seus colegas de classe desenhavam mapas ou resolviam equações, ele passava as tardes isolado em seu quarto com um único objetivo, em dominar aquele som que lhe fazia cócegas nos ossos. Não havia aplausos, não havia plateia, só ele, seus dedos e o instrumento. Pouco tempo depois, Margaret, sua mãe, conseguiu juntar um pouco de dinheiro para lhe comprar um violão acústico. Não era nova nem brilhante, era uma peça usada, com marcas de outras tentativas, mas para Angus foi como se tivessem lhe entregado uma espada mágica. Ele a abraçou com a mesma devoção com que outros abraçam uma causa, um sonho ou uma bandeira.
Passava horas repetindo os mesmos acordes, explorando como uma simples mudança de posição podia criar uma emoção completamente diferente. No seu mundo não existiam métodos, só a paixão. Primeiros trabalhos e bandas menores. No caso de Angus Young, foi com madrugadas de trabalho, dedos manchados de tinta à noite e sem dormir. Quando largou a escola aos 15 anos, não foi por rebeldia, mas por convicção. A educação tradicional era limitada demais para ele. Ele não era um garoto dos livros, e sim dos sons. Então ele saiu para trabalhar. Primeiro em uma gráfica, onde datilografava formulários e organizava resmas de papel. Depois, em um matadouro, onde o silêncio era interrompido por golpes secos e o cheiro de sangue impregnava tudo. Era um ambiente duro, frio, repetitivo. Mas servia para algo essencial em financiar sua paixão. Com o pouco que ganhava, comprava cordas, afinadores, partituras avulsas, qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a progredir. O mais importante era o tempo que sobrava depois do trabalho. Aquelas madrugadas em que, em vez de dormir, ele se trancava no quarto para praticar, porque enquanto outros caíam de cansaço, ele persistia. Foi nessa fase que também surgiram as primeiras bandas. Nada grande, nada famoso. Nomes como Kentucky Tantrum apareciam em cartazes de bairro. Tocavam em bares, escolas e eventos de segunda categoria. Mas nesses palcos menores, Angus aprendeu o que nenhum conservatório pode ensinar em a presença de palco. Aprendeu a olhar para o público, a manter o ritmo, a não desabar quando uma corda arrebenta, a improvisar quando o microfone falha. Acima de tudo, aprendeu a resistir. Marcus Hook Holy Band. Primeiro estúdio de verdade. Para Angus Young, essa fronteira se chamava Marcus Hook Holy Band. Anos antes de o ACDC se tornar sinônimo de pura eletricidade, Angus teve seu primeiro contato com um estúdio profissional, com microfones de verdade, produtores exigentes e fitas que rodavam para registrar não sonhos, mas resultados. Tudo começou graças a George Young, o irmão mais velho que já havia provado o sabor do sucesso com The Easy Beats. George, junto com seu inseparável parceiro Harry Banda, decidiu lançar um novo projeto musical. Eles queriam algo sujo, cru, de garagem. E nessa busca, pensaram nos irmãos mais novos, Malcolm e Angus. Não era uma contratação profissional, era um convite entre irmãos. Uma porta que se abria, não para o estrelato, mas sim para o primeiro degrau de uma escada que não tinha fim. O nome do projeto era Marcus Hook Roll Band, um grupo passageiro que misturava rock solista, bougie e psicodelia. Nada de pretensões, só o desejo de gravar um disco com alma, daqueles que nascem mais da cerveja do que do planejamento. Para Angus, entrar naquele estúdio foi como pisar em outro planeta. Havia cabos, mesas de som, técnicos de áudio e uma energia contida que se liberava a cada tomada. Sua Gibson SG já não era apenas um instrumento de prática, agora era uma voz gravada, uma marca sonora que alguém mais ouviria. Nascimento do ACDC. A resposta, surpreendentemente, é sim. Foi Margaret Young, a mãe da dinastia musical, quem numa tarde qualquer viu as letras ACDC escritas na parte de trás de sua Singer. Para ela, significavam corrente alternada e contínua, uma questão técnica e nada mais. Mas para Malcolm e Angus, aquelas letras tinham um poder quase mítico em energia, voltagem, perigo. Tudo o que eles queriam transmitir com sua música. Era o ano de 1973. Malcolm tinha uma guitarra rítmica sólida como concreto. Angus era uma faísca elétrica em forma de adolescente. Ambos estavam prontos para algo maior. Assim nasceu o ACDC. No começo, tudo era improvisação. Ensaios em salas alugadas, cartazes feitos à mão, shows em pubs para bêbados indiferentes. Mas havia algo diferente. Uma intensidade primitiva que não dava para fingir. Nesses primeiros shows, Angus experimentou vários figurinos. Ele se vestia de Homem-Aranha, de cowboy, até mesmo de um personagem inventado chamado Super Ang. Nenhum funcionou, até que Margaret interveio novamente. "Por que você não usa seu uniforme escolar?" ela perguntou.
Angus concordou, talvez de brincadeira, talvez por resignação. Ninguém imaginava que aquele traje ridículo, com bermuda, meias longas e boné de colégio, se transformaria em um dos ícones mais reconhecíveis do rock. A chegada de Bon Scott. Às vezes, simplesmente se apaga. Outras vezes, explode em uma chama capaz de iluminar gerações inteiras. A chegada de Bon Scott ao AC/DC foi isso, uma combustão perfeita entre o caos e a precisão, entre a rebeldia inata e a disciplina musical. No início da banda, Angus e Malcolm tinham a música, tinham os riffs, a energia, o estilo, mas faltava uma voz. Não qualquer voz, mas uma que pudesse gritar com fogo, rir do perigo e cuspir versos como lâminas sem perder o ritmo. No começo, essa voz era Dave Evans. Ele tinha presença de palco, uma voz aceitável e uma atitude adequada para se destacar nos bares da Austrália. Mas algo não funcionava. Evans era mais glam do que sujo, mais pose do que realidade. O AC/DC não precisava de um cantor com penteados impecáveis e jaquetas brilhantes. Precisava de um animal selvagem, alguém que soubesse o que era dormir em uma caminhonete, tomar uísque barato e subir ao palco sem saber se haveria cabos ou eletricidade. Alguém como Bon Scott. Bon já tinha experiência em outras bandas. Ele tinha passado pelo The Valentines e pelo Fraternity, onde aprimorou sua presença, sua voz rouca e seu caráter indomável. Quando conheceu os irmãos Young, logo percebeu que ali havia algo diferente. Eles eram pura energia, ele pura atitude. Não demorou para entenderem que juntos podiam ser dinamite. A transição foi rápida. Evans saiu, Bon entrou e tudo mudou e... High Voltage, a estreia que mudou tudo. Às vezes com uma explosão planejada, outras com um grito selvagem e instintivo que ninguém espera. A estreia oficial do AC/DC foi isso, um chute direto na porta do rock. Quando lançaram High Voltage na Austrália em 1975, eles não estavam pensando no mercado global. Eles queriam uma declaração de princípios, queriam dizer, estamos aqui e não vamos ficar calados. As músicas que compunham o álbum eram resultado de anos de suor em palcos minúsculos, de riffs martelados em quartos apertados e letras nascidas do cansaço, da risada e da bagunça. High Voltage não foi concebido para soar bonito. Foi feito para soar alto, áspero, cru. Era um soco envolto em eletricidade. E funcionou. Em faixas como X-Got Balls, Little Lover ou a própria High Voltage, sentia-se o estilo inconfundível que Malcolm e Angus estavam lapidando. Guitarra rítmica como um motor ligado e solos agudos como sirenes. Bon Scott, por sua vez, cantava como se não se importasse se a música ia terminar ou não. Sua voz arrastava a melodia como uma garrafa meio vazia que ainda tem força para se estilhaçar contra a parede. Expansão mundial e estilo inconfundível. O AC/DC provou que sim. Depois do sucesso inicial na Austrália, os Young sabiam que era hora de cruzar fronteiras. Mas não se tratava de mudar para agradar. Era sobre levar sua música, do jeito que era, para quem estivesse disposto a recebê-la. Porque o AC/DC não mudou nenhum acorde da sua fórmula original quando começou sua expansão internacional. Continuou fazendo o mesmo em riffs diretos, baterias explosivas, letras sem pretensão e um Angus Young que parecia possuído toda vez que subia ao palco. Quando assinaram com a Atlantic Records em 1976, muitos executivos estavam céticos. Alguns ouviram o som áspero de High Voltage e o descreveram como pouco comercial, rudimentar e alto demais. Mas o produtor Phil Carson acreditou neles. Ele se arriscou e o tempo provou que ele estava certo. Porque assim que começaram a fazer turnê pela Europa e pelos Estados Unidos, a reação do público foi tão intensa quanto suas músicas. O AC/DC não oferecia espetáculo visual como as bandas glam da época. Não tinha coros angelicais nem coreografias. O que eles ofereciam era algo mais básico, mas infinitamente mais poderoso e na autenticidade. Cada show era uma explosão. Bon Scott se transformava em uma figura hipnótica com sua voz rasgada e seu riso descarado. Angus, com seu uniforme escolar, corria, pulava, se arrastava,
fazia o passo do pato, como se o palco fosse uma pista de guerra. Enquanto isso, Malcolm, Cliff e Phil mantinham o ritmo como uma locomotiva imparável. O público, desde os primeiros acordes até os últimos gritos, não parava de se mexer, porque ouvir a ACDC não era só assistir a um show, era se mergulhar em uma energia tão pura que podia fazer tremer até as paredes mais grossas. Highway to Hell e a morte de Bon Scott. O ano de 1979 marcou o ponto mais alto e também o mais doloroso na história do AC/DC. Com o lançamento de Highway to Hell, a banda finalmente quebrou todas as barreiras e entrou de vez para o panteão dos grandes. Mas esse mesmo caminho para o inferno, que parecia apenas uma metáfora musical, tornou-se tragicamente real quando Bon Scott, o líder, a alma indomável, morreu poucos meses após o lançamento do álbum. Highway to Hell foi o primeiro disco produzido por Robert John Muntlange, um perfeccionista obcecado pelos detalhes. A banda, acostumada a gravar rápido e em poucas tomadas, teve que se adaptar a um nível de exigência nunca antes experimentado. Lange pedia que eles repetissem riffs, harmonizassem com precisão, mantivessem o tempo como se fossem máquinas. No começo foi frustrante, mas o resultado foi deslumbrante. Cada música do álbum soava afiada, poderosa, sem perder a essência crua do AC/DC. Era como ver uma banda de rua vestida de gala, mas sem parar de gritar. A música que deu nome ao álbum se tornou um hino imediato. Highway to Hell não era só uma frase provocativa. Era uma declaração de princípios, uma aceitação da vida selvagem, sem arrependimentos. E quando Bon cantava em Estou na Estrada para o Inferno, não soava como um aviso, mas sim como uma celebração. O disco vendeu milhões. O AC/DC estava no seu melhor momento. Os passeios eram gigantescos. O reconhecimento era global. Pela primeira vez, eles eram superestrelas. De Volta ao Preto. Um tributo imortal. Quando o AC/DC lançou Back in Black em 1980, não estava apenas apresentando um novo álbum, estava erguendo um monumento sonoro a um amigo que se foi. Era a primeira vez que a banda gravava sem Bon Scott, o vocalista que tinha dado voz e alma à sua identidade. Mas, em vez de se prenderem à nostalgia, decidiram olhar para frente. E nesse processo, criaram algo que nenhum fã, nem mesmo eles próprios, poderiam ter imaginado em um dos discos mais importantes da história do rock. A escolha de um novo vocalista não foi fácil. Havia pressão, ceticismo, medo de rejeição. Finalmente, escolheram Brian Johnson, um cantor britânico que havia trabalhado na banda Geordie e cujo estilo vocal lembrava, em agressividade e textura, o próprio Bon. A decisão foi acertada desde o primeiro ensaio. Quando Brian entrou no estúdio e começou a cantar, ele não tentou imitar o Bon, deu ao grupo uma nova energia sem destruir a memória do passado. Era diferente, mas também perfeito. A gravação aconteceu nas Bahamas, um lugar aparentemente paradisíaco, mas que não esteve livre de dificuldades. As tempestades tropicais interrompiam a eletricidade. Os equipamentos falhavam. O calor era insuportável. Mas, em meio a essas condições adversas, o AC/DC gravou um álbum que soava como um trovão. Desde os primeiros toques de Cinnamon aos Bells já dava para perceber que não seria um disco comum. Era sombrio, poderoso, catártico. Cada música era uma declaração de sobrevivência. Décadas de fidelidade ao estilo. Na maioria dos casos, isso desaparece. Mas o AC/DC fez exatamente isso e triunfou. Nas décadas de 80 e 90, enquanto o mundo da música girava freneticamente em direção a novos estilos, sons e modas, os australianos decidiram não se mover nem um centímetro. O que os tinha levado até ali, eles acreditavam, continuava sendo suficiente. E para milhões de fãs, eles estavam certos. Enquanto surgiam bandas de glam metal com maquiagem exagerada e roupas brilhantes, o AC/DC lançava For Those About to Rock, um disco com uma capa simples e canhões como único enfeite. As músicas não falavam de amores impossíveis nem de paraísos perdidos. Eles falavam sobre guitarras, brigas de bar e resistência. Depois, quando o glam caía e o grunge surgia, a banda respondia com Fly on the Wall, um álbum criticado pelos especialistas, mas celebrado pelos fãs fiéis.
Eles nunca se importaram em agradar a todos, só se importavam em soar como eles mesmos. Isso nos leva a uma pergunta inevitável: como algo tão simples pode continuar sendo relevante? Porque na sua simplicidade havia uma fórmula secreta, um motor, uma lealdade feroz a uma identidade. Angus continuava fazendo os mesmos movimentos no palco, como se cada show fosse o primeiro. Malcolm mantinha os riffs no tempo perfeito, como uma locomotiva de aço. Brian, com seu boné eterno, continuava gritando como se ainda tivesse 20 anos. Doença de Malcolm e queda emocional. Para Angus Young, ver Malcolm perder a memória foi como ver desmoronar os alicerces de um templo que eles haviam construído juntos durante décadas. Malcolm Young não era o rosto visível do AC/DC, mas era sua espinha dorsal, o motor silencioso que sustentava a estrutura, o arquiteto invisível de cada riff, o equilíbrio perfeito diante do caos elétrico que era Angus. Quando, em 2014, ele começou a mostrar sinais evidentes de confusão, de esquecimento, de perda de sincronia, toda a banda soube que algo muito grave estava acontecendo. No começo eram pequenos detalhes. Malcolm esquecia sequências, letras, lugares. Em qualquer outro músico isso já seria desconcertante. Em alguém como ele, cuja precisão era lendária, era alarmante. Tentou-se minimizar a situação. Pensou-se no cansaço, no estresse das turnês, nos anos em cima do palco. Mas a verdade logo se tornou inegável. Malcolm estava perdendo não só memórias, mas partes fundamentais de sua identidade. O diagnóstico foi devastador em demência precoce, uma doença cruel que não chega de repente, mas vai apagando lentamente a pessoa que a gente ama, como se alguém passasse uma borracha em sua história. Isso nos leva a uma reflexão inevitável. Como continuar tocando quando seu companheiro de vida está se apagando ainda em vida? Angus tentou ser forte. Ele continuou ensaiando, continuou em turnê, mas nada mais era o mesmo. O que mais doía não era a ausência, mas sim a presença confusa. Ver Malcolm com a guitarra sem saber quais acordes vinham a seguir, vê-lo olhar para o público sem reconhecer a música que estavam tocando. Foi então que a decisão mais difícil precisou ser tomada. Malcolm teve que deixar a banda. Em vez de procurar fora, recorreram ao sangue. Steve Young, sobrinho de ambos e talentoso guitarrista, foi chamado para ocupar seu lugar, não por estratégia comercial, mas por respeito, porque sabiam que Malcolm não teria permitido que qualquer estranho ocupasse seu posto. Steve conhecia os detalhes, tinha crescido vendo os tios tocarem, conseguia replicar o estilo, o ritmo, o espírito, mas mesmo assim todos sabiam que não era a mesma coisa, porque o vínculo entre Malcolm e Angus não se baseava apenas na música, era uma conversa silenciosa que só eles entendiam. A morte de Malcolm e o silêncio de Angus. No dia 18 de novembro de 2017, Malcolm Young morreu aos 64 anos, após uma longa e dolorosa luta contra a demência. A notícia não surpreendeu quem já sabia do seu estado, mas isso não diminuiu o impacto. Para o mundo do rock, foi a despedida de um gigante discreto. Para Angus, foi como perder um braço. Ele não disse isso com lágrimas, não fez homenagens teatrais, apenas se limitou a poucas palavras que perfuraram a alma de quem conhecia sua história. Em perder o Malcolm foi como perder uma parte de mim. Não houve funeral multitudinário, não houve discursos midiáticos. Malcolm se foi do mesmo jeito que viveu, em silêncio, com dignidade, sem alardes. A família publicou um comunicado breve. Os membros da banda fizeram seu luto à sua maneira. Angus sumiu da vida pública por um tempo, não por medo, não por fraqueza, mas porque não encontrava uma forma de expressar algo que não cabia em palavras. Porque quando se compartilha palcos, turnês, sonhos, derrotas e ressurreições com um irmão por mais de 4 décadas, a perda não é sentida como um evento, mas como um desmoronamento. Isso nos leva a uma pergunta profunda: como continuar sendo você mesmo quando a metade que te completava já não está mais? Angus continuou com a música, mas não era a mesma coisa, mesmo continuando a usar o uniforme escolar, tocando os riffs com a mesma precisão milimétrica. Em cada show havia uma ausência que vibrava mais do que qualquer nota. Quando o holofote o iluminava, ele já não virava mais a cabeça procurando à sua direita, porque sabia que Malcolm já não estava ali, apenas Steve, o sobrinho, o substituto, o herdeiro de um estilo, mas não do vínculo.
Power Up, homenagem final. Para Angus Young, esse foi o impulso por trás de Power Up, o álbum que o ACDC lançou em 2020. Não foi um retorno qualquer, nem uma jogada comercial. Foi um ato de redenção, uma despedida cantada, uma carta elétrica endereçada ao seu irmão Malcolm a partir de um palco imaginário entre a vida e a memória. Depois de tantos golpes pessoais e rupturas na banda, muitos já davam o ciclo do ACDC como encerrado, mas Angus ainda tinha uma dívida emocional em transformar o luto em um rugido. E ele conseguiu. A história de Power Up começa em meio ao silêncio. Após a morte de Malcolm, a banda entrou em uma espécie de limbo. Brian Johnson havia deixado os palcos por problemas auditivos. Cliff Williams tinha se aposentado. Phil Hood, o baterista, enfrentava problemas judiciais. Angus estava sozinho, mas a música não lhe dava sossego. Sentia que ainda havia uma história a ser contada. Foi assim que, pouco a pouco, o quebra-cabeça começou a se montar. Johnson encontrou um tratamento auditivo revolucionário. Hood foi liberado e reabilitado. Williams aceitou voltar. E então aconteceu o inesperado. O ACDC voltou a estar completo, como se a memória de Malcolm estivesse reunido. O disco foi gravado em Vancouver, nos Varelhosa Studios, sob a produção de Brendan O'Brien, que já havia trabalhado com eles em álbuns anteriores. Mas desta vez o espírito era diferente. As músicas foram baseadas em ideias e riffs que Malcolm havia composto anos atrás, muito antes de a doença pegá-lo. Angus, com cuidado meticuloso, selecionou, reconstruiu e arranjou essas peças. Ele fez isso como quem restaura uma obra de arte danificada pelo tempo, respeitando cada traço original. Assim nasceu Power Up, não como um simples disco, mas como um mausoléu sonoro.